pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Filosofia. Hoje nós vamos começar lá pela Antiguidade e Filosofia Antiga. A fundamentação da nossa aula de hoje vem do livro Introdução à História da Filosofia 1, dos Antigos ao Medieval, de Antônio Carlos Gomes Ferreira, e também do livro Iniciação à História da Filosofia, dos Pré-Socráticos a Wittgenstein, de Danilo Marcondes, certo? Então, antes da gente adentrar no conteúdo da nossa aula de hoje, vamos lembrar o que foi visto na nossa primeira videoaula, onde falamos sobre o que é a filosofia, quais as principais áreas de investigação do pensamento filosófico, bem como por que estudar filosofia. Esse conhecimento que é tão importante para nós e que alguns autores até o consideram de certa forma perigoso de ser estudado. Bem, lembremos então que a filosofia ela é um tipo de conhecimento sistemático, ela é organizada, necessita de uma reflexão, de crítica, se apoia no senso crítico, no senso científico, não se apoia em dogmatismos, em religiosidade, em fé. A filosofia ela é extremamente racional. O período antigo ou antiguidade, que vocês já devem ter estudado em alguma aula de história, ele abrange um período que vem com a invenção da escrita, lá no ano 4000 a.C., e se estende até o ano 476 d.C., com a queda do Império Romano do Ocidente. Vejam que é um período extremamente longo e dentro dele estão os dois conhecimentos que é o foco do nosso curso. O pensamento mítico, porque é a partir dele que vem o pensamento filosófico-científico, que é o que nós vamos estudar propriamente. Bem, para iniciarmos então e ficar mais claro a vocês o que nós vamos estudar nessa aula, eu trago então a leitura de um trecho do livro de Antônio Carlos Gomes Ferreira, Introdução à História da Filosofia 1. Segue a citação. Nosso estudo de filosofia antiga começa com as primeiras manifestações de conhecimento do homem ocidental, conhecidas por meio do conhecimento mítico, e posteriormente de forma mais sistematizada com o conhecimento mais racional. Antes da especulação racional pela reflexão, as explicações que o homem apresentava às suas questões davam-se por meios mais primitivos, repletos de fantasias e erros, pois eram mais baseadas em crenças que na realidade observável. As explicações fantásticas deram origem aos mitos, que eram explicações por meio de princípios simbólicos, mais relacionados à religião do que ao raciocínio lógico. Cada comunidade, separadamente de outra, propunha explicações com base em suas próprias crenças. Muitos foram os mitos, especialmente na antiguidade, anteriores à filosofia. Bem, vocês vejam então que o pensamento mítico não quer dizer que não existisse uma certa racionalidade nele, porém era uma racionalidade baseada em crenças, era um pensamento mito-poético. As poesias elas eram contadas por rapsodos, eles eram poetas que narravam, saíam às ruas com violões e inventavam canções para essas narrativas. É necessário também lembrar que não existe só a mitologia grega. E para isso eu trago uma citação de Danilo Marcondes em seu livro. Os diferentes povos da antiguidade, assírios e babilônios, chineses e indianos, egípcios, persas e hebreus, todos tiveram visões próprias da natureza e maneiras diversas de explicar os fenômenos e processos naturais. Só os gregos, entretanto, fizeram ciência, e é na cultura grega que podemos identificar o princípio deste tipo de pensamento, que podemos denominar, nesta sua fase inicial,
de filosófico científico. Ou seja, há um motivo para que estudemos a mitologia grega, porque é a partir desta base, a partir do pensamento mitológico dos gregos, que começa o pensamento filosófico científico. A filosofia se dá com um berço na Grécia Antiga. O pensamento mítico, ele consiste na forma pela qual um povo tenta explicar as coisas, seja sobre a origem do mundo, a origem dos seus deuses, a forma como as coisas se dão. Vejam que ao criar a mitologia, os gregos criaram uma forma de tentar explicar como as coisas aconteciam. Por mais que fosse um tipo de pensamento fantasioso e baseado nas crenças desses povos, era mais fácil ter alguma coisa para poder explicar por que as coisas aconteciam do que não ter nada e as coisas simplesmente acontecerem. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para vocês que, assim, para os gregos, por exemplo, se em um ano a colheita era boa, é porque os deuses estavam de acordo com o que eles estavam fazendo. Os deuses estavam felizes. Porém, se a colheita era ruim, se chovia, haviam tempestades, era porque haviam feito alguma coisa que irritou os deuses. E então as colheitas eram ruins, as plantações eram destruídas, não havia um pensamento científico por trás das coisas, mas havia uma forma de explicar essas coisas. E por mais que não tivesse uma fundamentação, que eles não procurassem o porquê dessas coisas, para eles estava bom assim naquela época, certo? Entendam que o mito é algo que não precisa de uma fundamentação científica. O mito não deve ser negado e não deve ser questionado. Ele é simplesmente um tipo de conhecimento que existe e deve ser respeitado. As lendas e as narrativas míticas, elas não são fruto de um autor ou de dois autores ou de uma minoria na sociedade. Essas lendas e narrativas, elas fazem parte de um folclore, de uma forma de explicar a sociedade em si. Nós temos dois poetas da época da mitologia que são muito conhecidos. Um deles é Hesíodo e o outro é Homero, embora não se saiba se Homero realmente tenha existido ou se ele é um ser ficcional. Porém, Hesíodo tem várias obras escritas e ele é um dos poetas que ele iniciou a escrever sobre a mitologia, e uma das suas obras mais conhecidas é a fundamentação do universo através do caos. Como o universo teria sido criado através do caos e o caos seria o vazio. Eu vou deixar ao final dessa aula uma árvore genealógica do caos e uma árvore genealógica de Gaia, e assim vocês vão poder compreender melhor, visualizar como teria se dado a criação do universo através da mitologia. Porém, eu vou ler aqui para vocês, do livro de Antônio Carlos Gomes Ferreira, uma passagem sobre o mito criacional de acordo com os gregos. Então, no mito criacional, os gregos diziam que no princípio dos tempos, o deus Urano, que representava o céu, estava ligado à deusa Gaia, que representava a terra. Eles viviam copulando todo o tempo, e dessa cópula lhes nasceram filhos. Urano, temendo que os filhos um dia lhe tomassem o poder, passou a engolir os próprios filhos, até que Gaia, percebendo essa artimanha, tramou contra o próprio amante e escondeu um dos filhos dentro de seu ventre, dando uma pedra para Urano consumir em seu lugar. Urano então pensou que havia consumido o filho, e Gaia criou esse filho em seu ventre, insuflando-o contra o pai. Certo dia, o menino crescido amputa o órgão genital do pai, que, impelido pela dor, se desloca abruptamente para cima, e a mãe, relaxada, desloca-se para baixo, criando um espaço que antes não existia entre o céu e a terra. Bem, o que os gregos querem dizer com isso?
Eles querem dizer que a partir desse momento se criou esse espaço que hoje nós vemos entre o céu e a terra. E que então, com esse espaço criado, criou-se o tempo. O deus Crono tomou o seu lugar de poder. Então, tudo que acontece nesse espaço entre o céu e a terra teria que passar pelo deus Crono, e ele trataria de todo o tempo, de todas as coisas. Todas as coisas têm o seu tempo porque Cronos determinou assim. Vejam que isso nos mostra que uma das formas essenciais dentro da mitologia que os gregos têm de explicar as coisas é apelando ao sobrenatural, apelando a esses deuses. E a narrativa dessa criação dos deuses é chamada de teogonia. Então, teogonia é a narrativa da criação dos deuses, a origem desses deuses, como eles teriam nascido. Mas também a mitologia é uma cosmogonia, ou seja, ela faz a narração da criação do universo a partir desses deuses. A transição, então, do pensamento mítico para o pensamento filosófico foi algo que não aconteceu de uma forma abrupta, não foi uma ruptura simplesmente vamos nos desligar da mitologia e a partir de hoje terá filosofia. Não foi assim. Foi algo gradativo. Foi necessário que os gregos começassem a usar o pensamento racional e fossem se desligando aos poucos desse pensamento mitológico que durou muito tempo. E até hoje, algumas crenças da mitologia, elas são tão fundamentais para esses povos, né? Ainda acreditam nelas, que nós temos filmes que são baseados nessas mitologias. Nós temos desenhos, vocês já devem ter visto o desenho do Hércules, vocês devem ter visto filmes como Fúria de Titãs. Os titãs, eles são anteriores aos deuses como Zeus, como Apolo, Atenas, Afrodite. Os titãs seriam os tios desses deuses, certo? A religião, esse pensamento mitológico, ela vai tendo o seu papel diminuído de uma forma gradual e o pensamento racional vem tendo um papel de fundamental importância e crescendo dessa mesma forma para que venha surgir a filosofia. Alguns autores dizem que existem rupturas e ligações entre mitologia e filosofia ao longo de muitos anos. Parece que a mitologia ela teria sido retomada de alguma forma em alguns anos e aí teriam acontecido rupturas e a partir de então trazido a filosofia. Então a filosofia ela vem no momento que é necessário já para as pessoas ter uma outra forma de explicação de mundo. Vocês veem que a mitologia explicava de uma forma extremamente religiosa, com sacerdotes, com cultos aos deuses. Os gregos eles eram politeístas, então existiam vários deuses que ocupavam o Monte Olimpo. São histórias que vocês podem encontrar em vários lugares da internet. Eu vou deixar como uma atividade para vocês um videozinho que fala sobre a mitologia grega e como ela se deu. E é necessário também lembrar que nós estamos estudando essa mitologia, porém ela não é a única. Vários outros povos tinham seus deuses, a sua forma de explicar a criação do mundo. Na nossa próxima aula, nós vamos então adentrar ao pensamento filosófico científico, vamos ver a sua datação, como ele inicia, e lembrando sempre, foi de uma forma gradual, não existiu uma ruptura total e abrupta com o pensamento mitológico. E lembrem-se, o mito não deve ser negado. Negar o mito é negar a primeira forma de conhecimento que a humanidade obteve, certo? Nos vemos então na nossa próxima aula.